Olá, pessoal. Está começando mais um Pode Mais BRB, o nosso espaço para estar falando diretamente com a categoria sobre os temas debatidos na mesa de negociação com o BRB e as outras questões que afetam o nosso dia a dia. Hoje estou aqui com a ilustre presença de Ademire, Larissa Argenta e Ivan Amarante. E eu sou Ronaldo Lustosa, seu secretário de imprensa. Estou aqui pilotando a nave, está o Gabriel, nosso funcionário de comunicação, e estamos aqui prontos para trazer para vocês as últimas informações da mesa de negociação do BRB. Mas antes disso, vamos passar aqui a palavra para as nossas diretoras sindicais que estão aqui compondo esse mandato, são novas diretoras, para vocês aí da família BRB estarem aí por dentro de todas as novidades. Vamos começar aqui com a Ademire. Perfeito, muito obrigada, Ronaldo, pela recepção. Obrigado, Ivan. Obrigada, Larissa, pela presença. Eu sou Ademire Ribeiro, como o Ronaldo bem disse, podem me chamar de AD também. Sou dirigente sindical eleita, meu primeiro mandato aqui dentro dessa casa. Estou muito feliz em poder contribuir, né, com a pauta das pessoas que trabalham nos bancos, né, trazendo essa visão mais específica de diversidade. Sou uma especialista em diversidade e direitos humanos, atuo com isso no Banco do Brasil, onde eu já estou trabalhando lá há 12 anos, e diversidade atuo há quase uns 3, 5 anos aí. Além da atuação fora, né, artista também. E hoje a gente vai fazer essa conversa que vai ser muito importante, né? Ontem estivemos nessa mesa específica de diversidade junto ao pessoal do BRB. E fiquem aí com a gente, vai ser muito bom para poder pautar, para vocês entenderem o que o sindicato está fazendo pela defesa da base, né? Pela defesa da nossa categoria, o que nós estamos lutando para conquistar de direitos e para também garantir o que a gente já tem. Muito obrigada, hoje vai ser ótimo. Obrigada, Adê. Olá, pessoal, eu sou Larissa, né? Também aí ocupando com honra a função de diretora aqui no sindicato. Para além disso, né, sou uma mulher neurodivergente, autista, com altas habilidades e superdotação em oratória e escrita, uma mulher também com TDAH, e para além do sindicato, né, bancária da Caixa, e uma advogada especialista em direitos humanos, diversidade, políticas públicas e gestão governamental. Presto consultoria aí para diversos órgãos e pessoas, e aí nesse contexto venho trazendo minha experiência para contribuir para que a gente tenha uma relação de trabalho mais justa dentro do sistema bancário, para que a diversidade seja contemplada, também para que as pessoas entendam de fato o que é diversidade, neurodiversidade. Estou muito feliz por compor com vocês aqui, trazer um pouquinho de como essa experiência foi compartilhada na mesa do BRB. É isso, pessoal. Meu nome é Ivan Amarante, para quem não me conhece. Estamos aqui para falar um pouquinho da mesa de diversidade e neurodivergência que a gente debateu ontem. Vamos lá, vamos trazer as informações, vamos trazer o que foi colocado e como é que é a posição do banco, que pode avançar muito ainda, né, meninas? Com Aliás, certeza. pode não, precisa avançar muito ainda. Vamos lá, Ronaldo? E vai. Isso mesmo, Ivan. Já aproveitando, a gente falando o balanço da última mesa. Já começar por isso. Ivan, na sua visão, como foi essa mesa? Né, qual o balanço que você faz? O que precisaria ir para o banco avançar? Né? O que precisaria, você entende que o banco ainda tem que tirar do discurso e trazer para a mesa? Eu acredito que as meninas vão até detalhar mais do que eu, mas assim, o banco tem que parar de promover e tem que ter ação específica. O banco tem que parar de ter boa vontade e fazer palestra e, digamos, perseguir o objetivo. Tem que fazer, tem que acontecer, tem que ter um real compromisso. Porque a gente tem que sair do ponto de querer mostrar, de querer esclarecer, de querer falar sobre o assunto, mostrar. E beleza, eu mostro, eu faço uma palestra, eu faço um PowerPoint. Ok, falei sobre o assunto. Mas qual é a ação efetiva? Qual é o compromisso que o banco tem em colocar as pautas, em colocar as necessidades das pessoas, de fato, no ambiente de trabalho, de fato, na relação de trabalho? Porque esse compromisso, esse direcionamento, este foco, essa assertividade não está acontecendo no banco, né, Ademire, né, Larissa? Então, assim, essa dificuldade que a gente tem sentido
de quando chegaram as meninas e mostraram pra gente, mostraram para o banco como isso tem sido feito não só no Banco do Brasil, na Caixa, no país, em outros lugares do mundo, que o banco precisa avançar. Ele precisa trazer não só uma nova concepção, mas um novo modo de agir, um novo modo de construir, Ronaldo. E eu acho que assim, as meninas vão poder falar muito mais detalhadamente do que tem sido feito, quais são os avanços que hoje já existem, porque aqui a gente não está inventando a roda, aqui a gente não está trazendo uma novidade, algo que nunca foi feito, mas que, para além disso, e por mais que fosse uma novidade, a gente tem sim condição de ser vanguarda, a gente tem sim condição de trazer algo melhor. Eu acho que começa por aí. O grande balanço é desse. O banco tem que sair parado de mostrar, de promover para agir. Para agir de fato, ser assertivo e chegar na necessidade das pessoas. É isso aí, Ivan. Também senti nessa mesa como dizer, um protótipo de proposta, né, muito ainda verde, né, muito ainda verde, que precisa ser trabalhada, Ivan. Eu creio que essa linha é muito boa, e nesse sentido, né, que nossas estrelas daqui desse Pode Mais BRB, né, que estão aqui, né, especialistas nas suas áreas, estão aqui para somar com a família BRB, né? E também, como a gente diz aqui, pessoal, diretor do sindicato é diretor de toda a categoria bancária, de todo o ramo financeiro do Distrito Federal. É com muita honra que estamos aqui com vocês, pessoal. E nessa linha, AD. Como você viu, né, o banco trouxe ali, mas sendo prático, por que colocar uma cláusula genérica que protege, que inclui, não atende? Bom, Ronaldo, eu acho que uma resposta rápida, antes de eu me prolongar, né, e detalhar nisso, não atende porque se atendesse, a gente teria um mundo melhor já hoje. Porque intenção e falar que já vem acontecendo há algum tempo, né? Então essas pautas de direitos humanos, diversidade, já vêm sendo trabalhadas tanto no Brasil quanto no âmbito internacional há alguns anos. Então, se só falar, se só mencionar, se só sonhar com isso fosse suficiente, a gente já viveria uma outra realidade hoje em dia. O que a gente sabe que não é, né? Que a gente vê as pessoas, tanto dentro dos bancos quanto na sociedade, aí enfrentando várias barreiras, enfrentando com discriminação, enfrentando preconceitos de diversas ordens. Então, a gente realmente precisa ter um plano detalhado, ter um objetivo, entender que o que a gente está fazendo é uma questão de governança e compliance. Né? Não é uma questão apenas de benefício, não é uma questão apenas de fazer pelas pessoas que são encarecidas ou vulnerabilizadas. Não. Nós temos um corpo funcional que é diverso, a gente precisa desse corpo funcional totalmente ativo e funcionando e conseguindo produzir, né, o que sabe produzir de melhor e tendo boas condições de trabalho para isso. E para isso a gente tem que ter ações estruturadas e ações que consigam englobar, né, e contemplar todos os marcadores. Por exemplo, no BRB ele tem um programa de diversidade, né, ele pensa a diversidade trabalhando 5 marcadores, que é a questão de raça para pessoas negras, né, pretas e pardas, questão de gênero, que fala sobre as mulheres, a questão LGBTQIAPN+, que é a questão de diversidade de orientação sexual e identidade de gênero, a questão geracional também, que é sobre qual a sua idade, né, qual geração que você pertence, baby boomer, X, Y, Z, alfa, as próximas que estão por vir, né, e também se você é PCD, né, que é essa questão que você tem alguma barreira física, mental, né, para poder lidar em sociedade. Contudo, aqui eu já vou até deixar um spoiler, que a gente percebe a ausência do marcador de neurodivergência, né, a Lari depois vai conseguir até explicitar um pouco mais disso, porque que é importante também, né, a gente também trabalhar esse marcador de neurodiversidade, porque é um ponto além das pessoas com deficiência, né, são outras características e por isso que é importante, e a gente já abre esse alerta também para o BRB, né, e a gente tem já referência em outros bancos, né, outros bancos fazem o trabalho dos marcadores, contemplando já
essa neurodiversidade como ponto específico de trabalho. E aí, por que não usar algo genérico? Né? A gente, quando foi para a estratégia, isso foi uma coisa que eu achei muito bom, né? Nós, enquanto movimento sindical, e até a mesa de negociação também vindo pelo lado do banco, todo mundo pensou em tentar agrupar quais são as pautas comuns de todos os marcadores. Né? Então, por exemplo, coisas que nós colocamos, equidade na representatividade. Então, por exemplo, como que a gente consegue aumentar a participação de pessoas negras, pessoas LGBTs, PCDs dentro do quadro funcional, né? Então, isso é uma pauta que todos os marcadores precisam ser atendidos, uma existência de um comitê de avaliação, um comitê de suporte, um comitê de representatividade local também, questões de saúde, questões mais quais que a gente colocou que são integrais? Me ajuda com mais alguma, Lari? Nós colocamos questão de participação, em questões de direito, de garantia de direitos. Nós colocamos questões relativas à visão humanizada, a cuidados na avaliação, na gestão, contemplando as características de diversidade que cada indivíduo tem, que no final das contas é o cumprimento dos direitos humanos da nossa legislação. Isso, perfeito. Então aí nesse lugar é possível para nós pensar cláusulas que são transversais a todos os marcadores. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, foi uma das coisas que nós do movimento sindical alertamos à mesa de negociação, que a gente não pode utilizar essa estratégia para ter uma referência por baixo, sabe? Então, porque eu vou trabalhar todos, então eu vou reduzir e vou colocar coisas muito simples ou genéricas. Porque aí quando eu falo de coisas, vamos promover, como eu promovo? E como essa promoção vai ser realmente sentida no dia a dia? Porque o que a gente precisa é isso. Eu preciso que quando eu chegue na minha agência, que eu vou trabalhar lá durante 6 horas, durante 5 dias da minha semana, durante 22 dias do meu mês, não sei quantos anos da minha vida, que eu tenha as condições básicas para eu poder entrar lá e fazer o meu trabalho de um jeito, de uma forma plena, sabe? Uma das coisas que me cortam muito, por exemplo, é um relato de alguns colegas que falam que parte ele tem que deixar fora da agência para entrar num trabalho de uma forma, né, num padrão, num personagem que pode ser aceito ou que vai ter um pouco menos de dificuldade ali dentro para poder viver essa vida. Imagina quanto isso é desgastante, sabe? Então sair desse lugar genérico, sair desse lugar básico e trazer quais são as propostas. Então promover, ok, pode começar a frase assim, promover a diversidade, e aí depois a gente vai como? Como? Estruturando um plano de mentoria e aceleração de carreira para os marcadores, promovendo um sistema de redução de vieses inconscientes nos processos de seleção e sucessão, né? Criando um sistema de acesso que seja mais igualitário, criando um canal de denúncia e tratamento para poder lidar com todos os casos de discriminação que ainda vier a acontecer. Então, para a gente pular desse genérico que pode sair, vir e ir para lugar nenhum, a gente precisa trazer esses comos. E esses comos precisam realmente estar escritos. Porque se não estão escritos também vai ficar cada um pensando, e aí se eu esquecer, você esquecer, outro esquecer, como que aquilo vai ser praticado, sabe? E quando estamos pensando em instituições tão grandes como as nossas, né, BRB, Banco do Brasil, Caixa Econômica, nós não podemos dar margem a isso. As coisas precisam estar muito bem definidas para que a gente possa depois simplesmente cumprir o trabalho e garantir os direitos de todas as pessoas. É isso mesmo, Andrei. E nessa linha que você falou, prática, a norma interna e o ACT. Qual a importância de transformar isso em cláusulas negociadas com as trabalhadoras e os trabalhadores, na sua visão? Na minha visão, isso é essencial. É essencial, Ronaldo, porque quando a gente, de novo, voltando para esse histórico, né, de luta da diversidade e dos direitos humanos nesse âmbito nacional e internacional, assim, nós lutamos para que vire lei, né? Então, por exemplo, a gente luta para que vire lei as discriminações por raça. Então, a gente luta que o racismo seja um crime, sabe? Para tentar coibir as suas ações e para que as penas possam ser acontecidas, sabe? Então, quando a gente traz para o nosso âmbito de trabalho também, não dá para a gente reduzir essas nossas garantias.
a gente sabe que os nossos direitos, eles são conquistados com muita luta, muita, muita, muita luta. E para eles serem retirados, às vezes é uma coisa tão, sabe, um sopro assim, consegue balançar uma estrutura que foi sendo construída durante muito tempo. E aí, quando a gente tem instrumentos de governança novamente, né, que vão atuar dentro das instituições como regulamentadoras, né, dando uma base para as pessoas, dando um suporte mesmo assim, né? Eu sendo, por exemplo, enquanto uma pessoa trans, uma pessoa negra, né, enquanto uma mulher dentro do banco, se acontecer algum caso de assédio, de machismo comigo e tiver uma regra falando que nesses casos eu tenho um suporte, eu tenho um sistema de acolhimento, eu tenho um lugar onde eu posso direcionar essa denúncia, eu tenho uma rede e tenho ações que vão conseguir me remover se for necessário, se eu tiver correndo algum risco de saúde, né, e vida. Então, quando isso está escrito, primeiro que essa informação fica democratizada para todas as pessoas, né? Então, todas as funcionárias vão começar a entender que aquele lugar é um lugar seguro para você, né? Seja você mulher, seja você negra, seja você PCD, de qualquer marcador que você pertencer. E, para além disso, isso também coíbe as ações de discriminação, porque a pessoa, se ela achar que é no nível individual, então se o Ronaldo descobrir que eu fui discriminadora, ele pode fazer alguma coisa comigo. Mas se o Ronaldo não descobrir, pode ser que eu passe. Mas quando eu tenho uma norma escrita, quando eu tenho um acordo coletivo escrito, você sabe que para você se livrar daquilo vai ser muito difícil, entendeu? E aí é isso que a gente está fazendo, criando métodos, criando governança para que não tenha escapatória. Quem tiver um comportamento discriminatório, uma coisa que a gente também conversou ontem na mesa, que guarde para dentro da sua casa e dentro do seu ser, porque cada pessoa é individual e esse sonho, né, de mudar, fazer as pessoas serem melhores, eu acredito que é um sonho muito grande e que talvez não caiba a gente, né, mas uma coisa que a gente tem responsabilidade e compromisso de atuar é dentro dessa cultura organizacional. Então, dentro da empresa, quando a pessoa estiver ali exercendo a sua função de trabalho, a gente tem que criar um lugar que seja possível, seguro e de respeito para todas. Então, esse lugar de garantir na ACT essas normas, ela traz essa robustez do compliance, da governança, que a gente pode negociar e depois pressionar também para que essas regras sejam cumpridas e que para que também todo mundo consiga ter acesso a essa informação e sentir conforto, né? Essa tal segurança psicológica que a gente pensa, né? E busca, né? Eu acho que agora é um dos principais, assim, né? Trazer a segurança psicológica para as pessoas. Então, se todo mundo souber que esse direito está garantido, é um começo para a gente começar a se sentir segura, aonde a gente só quer trabalhar, ganhar nosso sustento, fazer as nossas coisas, chegar, sair de um jeito integral, né? Sem ter que deixar nenhuma parte aí para fora para cumprir seus afazeres. Excelente, Adê, excelente mesmo. E para você ver, pessoal, como realmente, né, é um papo interessante e importantíssimo para o nosso dia a dia, né? E indo nessa linha, o que isso muda, né, na vida da trabalhadora e do trabalhador do BRB? Né, Larissa, para a base entender, porque muitas vezes nossa vida, né, bancário, a gente tá mergulhado ali nos problemas do dia a dia, né? Tem muita gente que não consegue levantar e olhar e nem perceber. Pode ter pessoas que, apesar de, né, de toda a comunicação que fazemos e do esforço dos colegas, que ainda não estão atentas e que não têm uma consciência da importância que essa luta faz na vida da trabalhadora e do trabalhador. Muitos podem pensar que estamos discutindo apenas conceitos, né? Apenas conceitos disso. Mas, Larissa, o que pode mudar efetivamente na vida da trabalhadora e do trabalhador essa luta que estamos fazendo na mesa do BRB nessa campanha? Olha, inicialmente, acho importante a gente falar sobre essa nova ação, né, como a Adê trouxe aqui, de trazer informações. Porque muitas vezes a gente parte de um conceito
de um imaginário social coletivo, né, de que a sociedade é como é e essa é uma característica imutável. E dentro do nosso país, a gente sabe que existem situações que ocorreram no passado e que excluíram alguns grupos, muitas vezes do status de ser humano. Então a gente tem grupos que são minorizados em representatividade. E o objetivo hoje é a gente fazer com que esses grupos minorizados em representatividade tenham, primeiro, a representatividade e, segundo, segurança e garantia de direitos dentro do sistema bancário, que é o local em que a gente trabalha. Então, a gente precisa garantir que os seres humanos sejam vistos dentro de um processo de equidade. E a equidade não é tratar todo mundo igual, é observar os marcadores que excluem determinados segmentos da população e agir ativamente para que isso mude. É uma mudança muito difícil, é uma mudança que precisa acontecer acompanhando o movimento mundial de responsabilidade socioambiental que o Brasil ainda, na minha concepção, vem patinando. Então, feitas essas considerações, dentro do sistema bancário, né, é importante que isso também seja visto. O primeiro ponto é, o direito ao trabalho é do trabalhador, e muita gente não sabe disso. Nós temos o direito constitucionalmente adquirido de trabalhar com segurança, com possibilidade de ascensão e sem sofrer nenhum tipo de discriminação. E como a gente fala em grupos minorizados, a gente sabe que algumas características pessoais fazem com que determinadas pessoas enfrentem barreiras adicionais para poder serem vistas como profissionais de valor, para que suas competências sejam vistas. Então, para além da competência, para além do indivíduo, o que aparece primeiro é a barreira que ela enfrenta, seja uma barreira racial, seja uma barreira de diversidade sexual e de gênero ou uma barreira etária. Então, é importante a gente trazer esses assuntos de diversidade para que isso gere uma mudança cultural, não só no local em que a gente trabalha, mas na sociedade como um todo. Então, fazendo o recorte para os empregados do BRB, que eles vivem a mesma realidade dos empregados dos outros trabalhadores do ramo financeiro, a gente tem uma visão de que, se você não se enquadra dentro de um padrão que foi criado, né, de comportamento, de aparência e de comunicação, que é aquela dita comunicação corporativa, se você não consegue estar dentro desses padrões, automaticamente você enfrenta uma barreira desumana. Então, nosso objetivo é trazer esses conceitos e, como disse a Adê, trazer políticas afirmativas que possibilitem a representatividade. É o melhor dos mundos? Não é. O ideal é que essas barreiras não existissem, que as pessoas fossem vistas como seres humanos, que as barreiras fossem tão somente identificadas para poder suprir aquele ponto e oferecer um instrumento para que a equidade aconteça. Não é assim que funciona, então a gente precisa primeiro garantir que pessoas dos eixos de diversidade ocupem lugares de representatividade para que a cultura comece a mudar. Nós precisamos ouvir as pessoas e hoje em dia a gente não consegue ouvir. As pessoas estão invisibilizadas, as pessoas estão adoecidas, porque se eu tenho que performar algo que é incompatível com quem eu sou para poder ocupar um espaço, isso vai me gerar adoecimento. Se eu tenho uma característica que me coloca em um grupo minorizado, automaticamente a exclusão sistêmica, ela também vai gerar um adoecimento. Então, no final das contas, a gente está falando também do direito à saúde, do direito à dignidade e da garantia dos direitos dentro da instituição financeira. Então é importantíssimo a gente olhar aqui, lembrar que somos pessoas, que existem seres humanos ali, que apesar da automação e da IA, a gente precisa aprofundar também e evoluir o nosso olhar para o indivíduo. A gente aprofundar o nosso olhar para os processos que geraram a situação atual e a necessidade de reversão desses processos, inclusive para garantir o que a nossa legislação já nos dá. Então não adianta ter legislação se a Convenção Coletiva de Trabalho, se o ACT, se os normativos não garantem isso. E o que a gente vê é exatamente isso. Há uma segurança que eu não sei de onde vem, de que os bancos costumam sistematicamente negar direitos que já foram garantidos e por esse motivo a gente precisa mudar isso. Os bancos precisam entender que
não há como continuar descumprindo direitos. Ainda mais falando de bancos públicos, né? Então é uma situação que é urgente, importante e premente, né? Isso aí, Larissa. E nesse contexto das necessidades específicas, que são diversas, né, que tem que ter um acolhimento, né, ali, vendo cada situação, como você enxerga o risco de colocar isso tudo numa cláusula genérica? No momento em que a gente coloca tudo numa cláusula genérica, a gente invisibiliza as pessoas que estão ali. Então, falar tem um buraco que a gente cai quando a gente tenta agrupar coisas diferentes. A única coisa que nos une no eixo de diversidade é o fato de que somos grupos minorizados por características que possuímos, né? E que essa invisibilização de quem somos, ou essa visão negativa sobre quem somos, isso gera uma exclusão do direito de ser uma pessoa humana. Então, se a gente não olha para isso, né, se a gente não olha para o humano e para os marcadores que ele enfrenta e para a necessidade de criar alternativas para que essa pessoa se inclua, a gente continua a fazer mais do mesmo. Eu tiro de um grupo tiro do padrão normotípico de ser uma pessoa normal, como se diz entre todas as aspas, e eu crio um outro grupo chamado diversidade, jogo todo mundo ali dentro, e isso não faz sentido nenhum, porque eu não tenho como comparar barreiras que pessoas do eixo etário, do eixo de diversidade sexual e de gênero e do eixo de pessoas com deficiência enfrentam, não são a mesma coisa. E se a gente falar que todo mundo merece as mesmas políticas, não é verdade, porque cada um dos grupos minorizados está em um momento, está em um ponto de evolução da inclusão e da garantia da equidade. Vou falar, por exemplo, aqui do eixo de neurodiversidade, né? A gente conseguiu aí que as pessoas autistas, nas quais eu me incluo, né, fossem consideradas pessoas com deficiência. Mas só os autistas, dentro desse contexto, são considerados pessoas com deficiência? A gente tem, enquanto sociedade, aí há vários anos, há quase 3 décadas, a Lei Brasileira de Inclusão diz que a deficiência tem que ser considerada no modelo biopsicossocial. E se a gente começar a aplicar isso para todas as pessoas, a gente vai ver que o conceito de deficiência é diferente do que as pessoas entendem. Na verdade, a deficiência está na característica pessoal em confronto com as barreiras de interação com o ambiente. Então, se a gente vê dessa forma, a gente consegue entender que o eixo de diversidade enfrenta deficiências causadas pelas barreiras de interação com o ambiente. E aí, talvez nisso, nós somos iguais. Enfrentar essas deficiências no processo de inclusão, né? A gente começar a falar que a barreira, ela gera a deficiência e que a deficiência não está na pessoa, está no ambiente. Então, dentro do modelo biopsicossocial, a gente pode entender todos os grupos minorizados como pessoas que enfrentam deficiências. Então, para a gente suprir isso, a gente precisa olhar para a necessidade daquele grupo em específico. Vou falar do local de fala, que eu acho importante, né? Nosso grupo de pessoas autistas, a gente hoje sofre muito preconceito, muito capacitismo, ou por acharem que a gente não tem condição de trabalho, ou por acharem que não somos deficientes. Então a gente gasta uma grana, faz um trabalho pesado para poder adquirir habilidades, para poder sustentar uma máscara que se enquadre dentro desse sistema, para a gente poder ter alguma possibilidade de crescimento. Mas o ônus é todo nosso. Nós temos que nos adaptar, nós temos que nos enquadrar, e o movimento tem que ser o contrário. O sistema precisa evoluir, cumprindo leis internacionais, para poder inserir as pessoas. A gente enfrenta hoje as questões relativas à neurodiversidade, grupos que sofrem por terem características que as pessoas entendem como características que são incompatíveis com a competência. E na verdade não é isso. Não existe uma forma só de ser. Não tem como a gente manter uma estrutura brasileira que é notadamente de homens brancos ocupando espaços de poder. Então a gente parte do pressuposto que só essas pessoas são inteligentes, são competentes, ou que a gente está usando características pessoais para invalidar outros tipos de competência. Então, assim, é muito importante que a gente olhe para o que nos une, que é o fato de sermos minorizados, de sermos subrepresentados, mas que para que isso seja suprido, a gente tem que separar as necessidades, olhar para a necessidade de cada um dos grupos e poder superar essas barreiras
que impedem a verdadeira inclusão. Então é um grande desafio, é uma temática internacional que tem que começar a ser olhada no contexto do movimento sindical e nas nossas lutas, né? Muito bem, Larissa. E na nossa mesa ontem, foi uma mesa longa, né, gente? Longa. Uma mesa de muita discussão. E como falamos no início, nessa proposta, né, até o movimento entende que houve um avanço no debate, né? Houve um avanço no debate. Uhum. Mas aí eu queria perguntar para todos vocês o que precisa para que esse avanço realmente se efetive como uma negociação com a trabalhadora e o trabalhador. Eu queria ouvir a opinião de todos vocês, iniciando pelo Ivan. Não, moço. Vamos iniciar pela D, pela Larissa. Não faça isso. Se colocar joga logo no fogo, aí elas já. Coloca. Mas eu posso começar. Se quer. Comece, mas é melhor. Né? Vamos lá. Nos ajudando sempre, né? Todo mundo nessa comunidade. O avanço, eu consigo perceber esse avanço, sim, até mesmo nessa questão de intenção, né? E eu percebo que tem um grupo qualificado e um grupo que realmente se preocupa com as pessoas, sabe? E aí eu acho que a gente não pode cair, a cilada que a gente não pode cair é deixar que tenham pessoas boas fazendo coisas boas porque elas são boas. A gente tá falando de uma instituição, entendeu? Então, muitas vezes usa-se, né, esse discurso, a instituição é construída por CPFs, então as pessoas que dão o tom. E assim, sem o trabalhador, a instituição não é ninguém. Mas a instituição tem que ter a sua estrutura completa para que o trabalhador possa fazer as suas funções. Inclusive, esses profissionais que trabalham com diversidade, equidade e inclusão dentro das instituições e dentro do BRB. Porque são pessoas que têm intenção de fazer muitas coisas boas, pessoas que atualmente já promovem alguns acolhimentos também individualizados, conseguem dar suporte para quem chega com uma necessidade específica, mas a partir do momento que não tiver institucionalizado, no momento que essa pessoa sair, como que é essa gestão de conhecimento? Como que a gente continua com isso? Como que a gente está mudando a realidade para as próximas gerações, né? As próximas pessoas que entrarem nos próximos concursos, entendeu? Porque aqui a gente está pensando em continuidade, né? Então a gente quer que o BRB continue sendo essa potência dentro do DF, né? Fazendo a sua função tanto dentro quanto de uma instituição financeira, mas também a sua responsabilidade social que ele tem aqui, né? Então que a gente consiga realmente ter uma estrutura que dê condições para os trabalhadores, porque aí senão, até mesmo essa parte da gestão que está pensando a estratégia, ela acaba ficando vulnerabilizada por os dois pontos. Há uma pressão de cima que pode vir, então se você está fazendo individualizado, uma vez que você não fez, a culpa é sua, não do sistema, né? Não do normativo, né? Não da estrutura da empresa, enquanto, de novo, a empresa só existe porque as pessoas trabalham nela, né? Mas a empresa tem que ter essa estrutura completinha para que todos os trabalhadores possam fazer as suas funções. Então, teve um avanço sim, e aí eu acho que agora o pulo que a gente está precisando é isso, dar suporte para essas pessoas que já querem fazer muitas coisas relevantes para a diversidade, que elas tenham realmente uma estrutura, né, mínima, que seja mínima por enquanto. Né? A gente está lutando por coisas básicas, acesso a banheiro, acesso a nome social, né, direito a terapias assistivas específicas, né? Então a gente não está lutando por nada extraordinário ainda, né? Porque a gente está querendo esses direitos básicos de sobrevivência dentro do trabalho. Então que tanto essas pessoas que estão trabalhando com isso, quanto os trabalhadores que vivem essa realidade, que possam ter isso institucionalizado, e eu acho que é esse avanço que precisa. Tivemos um avanço, estamos com pessoas boas, mas precisa fundamentar tudo, precisa normatizar tudo. E aí uma das coisas que eu gosto de falar também, que é até uma provocação, porque sempre quando a gente está trabalhando com diversidade, parece que cria assim, o pessoal da diversidade, como se fossem outras pessoas. Então o diverso é sempre o outro, não é a pessoa desse grupo. Mas se a gente parar para pensar, todo mundo está dentro da diversidade. Porque um dos marcadores sociais é o geracional. Todo mundo está dentro de uma geração, certo? E aí, por exemplo, se você é um baby boomer, você pode ser um homem cis, hétero, você já vai enfrentar o etarismo, entendeu?
Você pode ser um homem branco, cis, hétero, e pode ser muito jovem, ser considerado inexperiente, sabe? Então, todo mundo tá dentro desse marcador. Então, a luta da diversidade não é para um outro grupo, é para todas as pessoas. E aí, pensando nessas todas as pessoas, é sempre focar nisso que a Lari falou da questão do lugar de fala. É você se entender enquanto indivíduo e qual que é a sua identidade dentro dessa sociedade. É homem, mulher, é cis, é trans, é negro, branco, amarelo, indígena, é neurotípico, é neurodivergente, é geração X, é geração Y, é geração Z. Você entende de onde você tá e aí você tem que entender como que você compõe com aquilo, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, né, Ivan? Assim, eu sem ser de um marcador, como que eu atuo para esse marcador? Eu tenho que atuar? Com certeza temos que atuar. A gente tem que atuar por todos os marcadores, porque tem lugares que alguns marcadores ainda não chegaram. Então, quem chegou nesses outros espaços tem que trazer a luta de todos, mantendo o protagonismo de quem pertence, né, de quem é representante dessa identidade, mas sempre trazendo essa possibilidade de todo mundo dentro do seu lugar de fala conseguir conversar sobre tudo e entender essa diversidade como todas as pessoas. Então, todas as pessoas, por exemplo, aqui dentro dessa sala, são membros da diversidade em alguma parte do marcador. Todos os funcionários de todos os bancos são diversidade dentro de algum marcador. Então a gente tem que trazer esse senso também de coletividade e não ficar pensando que a diversidade é só sobre o outro. Né? Excelente. Excelente. E pra você, Larissa? Não, e pegando um gancho no que a Dê maravilhosamente introduziu aqui sobre esse tema, a gente tem um conceito que eu sou muito crítica dele, que é um conceito de normalidade que eu chamo de normose. Então, esse conceito ele é construído com base em processos anteriores, né? A gente não pode desconsiderar, aí dentro da realidade do Brasil, a gente não pode desconsiderar a história do nosso país, que, como diz o nome, historicamente excluiu alguns grupos, né? Entendendo essas pessoas em algum momento como inclusive não humanas. Falando aqui do meu local de fala, durante muito tempo, pessoas com deficiência, elas eram consideradas indignas de pertencer à sociedade, por esse motivo, elas eram enviadas para os manicômios para morrer. A gente tem, inclusive, um dos maiores genocídios do mundo, que aconteceu, acho que até 1980 e pouco no Brasil, é a história do manicômio de Barbacena, que as pessoas eram colocadas lá porque elas eram consideradas pessoas indignas de conviver. E aí tem um problema nisso, porque o critério de indignidade, o critério de deficiência era definido no núcleo familiar. Então aquela pessoa, ela era considerada indigna daquela família, ou porque ela é uma mulher que teve uma depressão pós-parto, ou porque ela era uma pessoa que trabalhava, filho de escravos que ficou em processo de servidão naquelas famílias e depois ela não tinha mais utilidade de trabalho e foi jogada fora. Então a gente vem dessas realidades e hoje a gente precisa incluir essas pessoas enquanto indivíduos com igualdade de direitos. Então, se a gente quebrar o conceito de normose, como a Adê falou, a gente começa a entrar num processo de autoconhecimento. Então, se não tem normalidade, se não existe um padrão de como se deve ser, ou se eu preciso quebrar esse padrão, eu preciso olhar para mim e saber quem eu sou, né? Aceitar as minhas condições e ter um olhar também de protagonismo para o aprendizado. Então, eu preciso entender a sociedade em que eu estou, eu preciso entender as dificuldades que as pessoas enfrentam para eu poder ser um agente ativo de mudança. Então eu não tenho que olhar para mim e defender o meu. O nome disso é egoísmo e é a maior mazela que a gente tem na nossa sociedade, que é o olhar tão somente para si. O reflexo disso é um planeta que está adoecido, é uma sociedade que está adoecida, né, e uma estrutura que fatalmente vai colapsar em algum momento porque não se sustenta. Né? Gera adoecimento, a gente sabe que está vivendo aí uma pandemia de saúde mental. Então se a gente não conseguir avançar nessas pautas, fatalmente a gente vai continuar a replicar processos de inclusão. Então, dentro da estrutura do BRB, o importante a pauta está sendo vista, né, a boa vontade de poder, de fazer algo a respeito, mas pelo problema que já foi dito da ausência de representatividade, a gente não tem todos os marcadores de diversidade representados do lado dos negociadores do banco para poder de fato entender o que a gente está falando. Então a gente muitas vezes tem que trazer questões básicas para nós, simples para nós, e gerar ainda o processo de
letramento, o processo de ensinar conceitos para a gente poder avançar. Então, como esse processo ainda não foi feito, na prática o que é trazido são questões muito genéricas que envolvem exatamente esse processo. Nós vamos promover conscientização, nós vamos trazer conhecimento, nós vamos convencer as pessoas. Só que a gente enfrenta aí uma visão já do coletivo de pessoas de excluir aquele que é diferente. Então, se eu só passar a informação sem nenhum tipo de ação prática, isso vai ser efetivo? Quem vai passar essa informação? Como vai ser passada essa informação? Vai ter uma dinâmica que de fato gere um processo de aprendizado, que gere uma inclusão efetiva? Então eu não posso só contar com o fato de que eu vou passar um conteúdo, esse conteúdo vai mudar a realidade. Eu preciso, como diz a Dê também, trazer ações afirmativas, eu preciso garantir representatividade, criar um sistema que de fato inclua as pessoas, com as adaptações que forem necessárias para que essa representatividade, ela de fato aconteça. Então, enquanto eu ficar só ensinando, as pessoas vão continuar excluídas. Eu vou depender da boa vontade das pessoas que não se veem como pertencentes ao eixo de diversidade, que elas entendam, elas aceitem e elas promovam a inclusão. Não, a inclusão ela deve ser ativamente provocada pelo banco. Ela deve ser incentivada e mais do que isso, processos que excluem, eles devem ser reprimidos, coibidos e penalizados. A gente não pode imaginar que pessoas que têm um poder de decisão dentro do banco, que elas continuem a replicar comportamentos excludentes sem nenhum tipo de penalização. Aí eu vou dar um curso e isso vai partir do pressuposto que essa pessoa é inclusiva? Não, eu preciso observar comportamentos, começar a avaliar se as pessoas têm perfil para gerenciar pessoas que de fato tenham suas características individuais. Então, assim, a gente tem que partir do paradigma de uma gestão que olha para processo e lucro, para também olhar para o indivíduo, até porque o sistema bancário, o BRB e todos os bancos ainda não perceberam que quando eu excluo uma pessoa, eu gero um custo que gera prejuízo financeiro, seja pelo adoecimento dessa pessoa, seja pela perda de potencial por conta de avaliações preconceituosas sobre as capacidades. Então é um assunto complexo que precisa avançar. Está avançando? Está. Só que não pode ficar só no discurso. Tem que ficar na prática, na política afirmativa e na coibição ativa, clara e definida em acordo coletivo de quais são as penalidades ou compromisso do banco com o combate à discriminação. E aí, nesse ponto, a gente ainda não conseguiu, infelizmente, progredir. Espero que consigamos aí nas próximas rodadas, né? Isso mesmo, Larissa. Compromisso, né? Compromisso e ação. E ação. Responsabilidade e compromisso. Isso. Com você. Pessoas, Com todos nós, né? Com as pessoas. Muito bom, pessoal. E, Ivan, além da questão da negociação, meus amigos, vocês sabem a situação que a gente está passando, né? De defesa do patrimônio do povo de Brasília e dos empregos. Então, Ivan, qual a importância do BRB trazer respostas concretas e acelerar essa negociação? O BRB hoje está na mídia. O BRB hoje está em evidência no país. O BRB hoje é notícia para quase tudo que acontece. Ou até mesmo quando não merece notícia, acaba sendo notícia. Então, assim, o BRB não está com espaço de errar. Não está com espaço de não ser assertivo, não está com espaço de não ser direto. BRB, sua administração, gestores, a gente precisa passar adiante de algumas pautas que a gente tem que abrir a porta para que elas aconteçam, certo? A gente tem que abrir a porta para que elas aconteçam, porque justamente é uma forma, como vocês falaram muito bem, de cuidar das pessoas. E se a gente tem uma gestão que fala que um dos eixos principais é cuidar das pessoas, a gente aqui um tempo inteiro, se vocês não perceberam, estamos falando de cuidar das pessoas, para que isso seja o grande suporte para que o BRB passe por esse estágio, por esse momento. Então, quando a gente fala aqui de cuidar das pessoas, quando a gente fala aqui de entender o que cada um é, como cada um é, e quais são suas necessidades, e a gente trabalhar isso, e eu só queria pegar um gancho que a Ade falou, mais do que a gente sabe que as instituições são feitas de CPF, mas não é contraditório dizer que eu preciso institucionalizar. Eu não posso ficar dependente de um indivíduo para que as coisas aconteçam. Eu não posso ficar dependente de uma gestão específica,
Que o que tem mostrado o que aconteceu no BRB foi por causa não da instituição, não da sua importância, não da sua história, mas sim de uma gestão. Então, para a gente não depender mais de gestões, a gente precisa institucionalizar os processos, a gente precisa institucionalizar os ganhos, porque isso que fortalece a instituição, que fortalece o instrumento de desenvolvimento de Brasília, é isso que fortalece o que as pessoas constroem. O que CPFs por lá passam, eu estou há 20 anos no BRB, uma hora vai passar meu tempo. Uma hora eu vou deixar de ser funcionário do BRB, vou me aposentar, para quem acredita, se Deus quiser, e vão ter outros que vão continuar construindo essa história. Mas se eu puder deixar como funcionário, se eu puder deixar, nós pudermos deixar enquanto diretores do sindicato, algo que possa evoluir e as pessoas que vierem não passarem pelo que a Larissa passou, pelo que a AD passou, pelo que o Ronaldo passou, pelo que eu passei, pelo que todo mundo passou, a gente vai ter um ganho, a gente vai ter um avanço. Então é nisso que a gente precisa avançar. A gente precisa ser assertivo, a gente não tá com espaço para errar, a gente não tá com espaço para perder tempo, a gente precisa de proposta concreta. A gente sabe que nem todos os avanços eles se dão imediatamente. Eu gostaria que a gente, por um estalo, a gente estivesse falando que a Larissa falou, a gente cuidasse, as barreiras não existissem, a gente estivesse falando de pessoas. Mas, infelizmente, a gente sabe que as coisas não acontecem por um estalo. As coisas acontecem através de um processo, através de luta, debate, a gente não invisibilizar e não minorizar nenhum grupo, mas isso é um progresso. Por vezes mais lento do que a gente gostaria, mas é um progresso mais constante. Então, assim, para que seja constante, para a gente proteger as pessoas, o BRB precisa de respostas concretas para pautas que são concretas e diretas, que sim ajudam a fortalecer a instituição, ajudam a fortalecer a quem de fato sustenta ela, que são os trabalhadores, as trabalhadoras e todos. É isso, Ronaldo. Acho que é cuidar de pessoas. Se a gestão fala que seu principal eixo, ou um dos seus principais eixos, é cuidar de pessoas, é trabalhar justamente aquilo que a gente está falando nesse podcast. É isso mesmo, Ivan. E como temos mesas permanentes no BRB, né, entendemos que esse debate pode ser acelerado, né? Temos, como a gente até antes aqui do podcast, né, estávamos conversando, temos que defender vidas, né, porque o Banco de Brasília envolve a vida de milhares de pessoas e do Distrito Federal, né? E indo nessa linha, pessoal, caminhando para o nosso encerramento, infelizmente, porque a conversa aqui está muito boa, mas considerando que vamos continuar no debate com o banco na próxima mesa, gostaria de ouvir de vocês qual o avanço que vocês gostariam de anunciar para a trabalhadora e o trabalhador do BRB que fosse conquistado na próxima mesa. Forte, hein? É a hora da gente sonhar e semear aqui, viu, Larissa? Mas é importante sonhar, porque o sonho que se sonha junto vira realidade. A gente só precisa juntar mais sonhadores, né? Exatamente. E aí, o que a gente sonha, né, que venha nessa próxima? Acho que até essa parte que o Ivan falou, né? É um projeto concreto, sabe? Pensar a transversalidade entre os marcadores, quais são os direitos que são transversais a todos eles, falar o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. E para além de como a gente vai fazer, pensar nos indicadores para conferir se isso está sendo realmente feito, sabe? É isso que a gente precisa, trabalhar a diversidade, os direitos humanos, a ESG e a sustentabilidade, que é esse guarda-chuva que estamos trabalhando, é isso. A gente está trabalhando sobre sustentabilidade. E é a única coisa que consegue, talvez, deixar o mundo vivo. O mundo, o planeta Terra, né? Sustentabilidade. Então a gente precisa disso. No próximo, eu espero que eles venham com cláusulas compromissadas, né? Trazendo essa responsabilidade e que falem o que vai fazer, como vai fazer e os indicadores para a gente poder avaliar essa progressão, sabe? Para que depois, quando passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, a gente consiga comemorar juntas e juntos, né? Poxa, lá em 2026 a gente lançou esse sonho, com esses indicadores a gente viu essa evolução e hoje nós vamos comemorar.
às vezes receber prêmios, né? Eu sonho que o BRB assine esses compromissos globais, por exemplo, né? Raça é prioridade, elas lideram, né? Já pensou 50% de mulheres na gestão, 50% de pessoas negras na gestão, alinhando aos objetivos de desenvolvimento sustentável do planeta, sabe? Então é isso que a gente quer, é isso que a gente sonha, e que também as cláusulas específicas não sejam invisibilizadas, como a Lari falou, né? Não usar essa transversalidade para invisibilizar algumas pautas, que as transversais sejam tratadas juntas para ganhar uma força de coletivo, mas que as questões específicas também sejam trabalhadas e garantidas. Acho que essa vai ser a minha semente por agora, Lari. Vamos semear mais um pouco. Ai, gente, vamos trazer um sonho aqui, né? Pegando, inclusive, compartilhando o que Ivan falou e que a Ade falou. Toda crise, ela gera uma oportunidade. E a gente, enquanto planeta, enfrenta uma crise de sustentabilidade. Significa que a forma como as coisas acontecem no mundo, ela é insustentável. A gente sabe que o planeta nem suporta isso. Então, por isso que a gente tem políticas internacionais que falam em justiça social como um ativo de valor do futuro, economia restaurativa, né, recuperação do ambiente. Então, o primeiro ponto é esse mesmo, que todas as instituições, e acho que o BRB pode assumir um protagonismo nisso, precisam começar a fazer parte dessa rede mundial de mudança de mentalidade, né? Esse é o primeiro ponto. Como o BRB está muito em voga na mídia por questões que não são tão legais assim, a gente acha que faz sentido, né? E é um sonho de futuro que o BRB fale, aconteceu o que aconteceu por conta de uma visão predatória sobre o banco. Então, pessoas se apropriaram do poder que tinham, da rede de relacionamento que tinham, para nos roubar enquanto sociedade. Então, nós do banco precisamos agora nos unir para garantir a sustentabilidade do banco, mas também para garantir que nós, né, os bancários do BRB, né, que não sou nós, quem está como bancário do BRB, que sobreviva a isso e saia do outro lado fortalecido. Que essa crise gere uma nova imagem do BRB. E só tem como acontecer isso nesse momento se focar em pessoas. Porque as falhas processuais, elas estão amplamente sendo debatidas, inclusive em instâncias superiores aí do executivo e do judiciário. Então, como isso é muito complexo, essa parte gerencial, essa parte procedimental, compliance da empresa já está sendo tão divulgado, já está sendo tão olhado, o momento agora é que olhe para as pessoas. Teve um termo que foi utilizado, né, uma expressão utilizada na mesa de negociação, é que o BRB é uma família. Então isso poderia ser contemplado agora. Uma família não exclui seus membros. Uma família tenta integrar, uma família tenta capacitar e proteger todos aqueles membros para que todos eles evoluam. Então, se de fato o BRB institucionalizar a política de ser um banco família, um banco composto por famílias, para famílias, um banco em que a pessoa pode chegar e ser acolhida enquanto ser humano, eu acho que é incrível. A gente vem aí de um processo de open bank, de fintechs, internacionalmente gigantescas, que oferecem o serviço bancário por aplicativos ou o que quer que seja, de uma forma muito mais efetiva do que os bancos públicos e brasileiros de uma forma geral. Então, o que nos resta? O que nos resta é nos fiar no fato de que somos brasileiros e de que o contato pessoal ainda é muito importante, principalmente para os eixos de diversidade. Então, manter a estrutura e falando sim, venha para cá. Nós também enfrentamos impactos sociais, nós também somos vítimas da exclusão que parte da população sofre. E agora a gente quer fazer parte desta família que inclui a sociedade do DF, que participa ativamente da garantia de compliance, de inclusão. Eu acho que é uma semente que pode mudar a visão, né, que o Brasil tem do BRB. E aí parte do banco em que houve corrupção para um banco que gera inclusão. Um banco que, mesmo sendo muito pequeno, passou por uma crise e saiu do outro lado sendo paradigma de mudança, né, que essa dor, que foi até uma expressão muito utilizada lá também, que essa dor coletiva vivida, ela traga mudanças em relação a como os seres humanos são tratados. Em relação ao fato de que você não pode roubar o dinheiro das pessoas, de que aqui dentro, por mais que existam questões políticas que gerem esse tipo de brecha, os bancários, né, do BRB não vão permitir que isso continue acontecendo, porque são uma grande família, que inclui todo mundo que está lá, e que ninguém larga a mão de ninguém. É isso que a gente precisa recuperar enquanto sociedade, o conceito de coletivo. Porque se a gente recuperar o conceito de coletivo
na condição humana, na condição de parte do planeta, a gente começa um processo de reversão de todo o dano que hoje já existe, de toda a desconexão, de toda a separação, a gente começa a reconstruir um processo de unidade. E se a gente reconstrói, ninguém mais é excluído. A gente não fala em diversidade, a gente fala em individualidade que compõe um todo em igualdade de direitos. Então esse é meu sonho para o BRB, é meu sonho para o mundo, é meu sonho e quero participar ativamente disso, quero um dia, né, quando chegar no fim dessa experiência de vida, poder olhar e falar, poxa, construímos coisas bacanas, quem está chegando está pegando um mundo melhor. Né? Então isso é um sonho de futuro e a gente ocupa os espaços aqui para tentar garantir que isso aconteça em algum momento e a gente traga mais sonhadores. Porque se todo mundo começar a sonhar, vira uma nova realidade, eu acredito. Eu sou uma pessoa que tem muita crença num futuro melhor. Exatamente. E aí, só para falar nessa questão que você falou, Lari, de coletividade, é isso, junto nós somos muito mais fortes, né? E aí aproveita esse momento para fazer esse convite para nossa base mesmo, né? Toda a categoria bancária, para a gente se engajar com a luta do movimento sindical, porque o movimento sindical é essa força que vai trazer coletivamente os interesses do trabalhador para negociar diretamente com as instituições, sabe? Então vamos nos engajar, vamos nos informar o que está acontecendo nas mesas, as específicas, as recorrentes das suas instituições, tem o site do sindicato, a gente tem o Instagram do sindicato, tem outras redes, tem os seus dirigentes, tem os delegados sindicais também. Então vamos mostrar que o que a gente está pedindo não vai poder ser negado porque somos um coletivo fazendo esses pedidos, sabe? Com a força do nosso coletivo pensando para todas as pessoas também. Então vamos nos engajar, é mais para aproveitar esse momento mesmo de mobilização, gente. Assim, mobilizem-se, vamos nos mobilizar em conjunto. A gente vai fazer só um adendo aqui que eu acho muito importante, é o seguinte. Falando nessas construções sociais que vêm se replicando, e aí um alerta para todo mundo, há uma construção social de um discurso que vê o sindicato de uma forma muito diferente do que ele de fato é. Então acho que esse podcast aí está demonstrando que aqui no sindicato, né, a organização, a estratégia e o objetivo final é a garantia dos direitos dos trabalhadores, do sistema bancário, né, dos trabalhadores do ramo financeiro, mas também é uma mudança na mentalidade das pessoas, é uma recuperação desse senso de coletivo. Porque se todo mundo sentar e olhar o seu, alguém vai ficar excluído. Em algum momento esse alguém pode ser você. Exatamente. Né? Porque tem marcadores que de fato alguém nunca vai ter, como uma neurodiversidade, que é uma questão genética ou uma questão racial, mas a idade chega para todos, a deficiência pode chegar e também um adoecimento. Nós somos uma categoria adoecida mentalmente, que muitos de nós estão vivendo aí com diagnósticos no bolso, tomando remédios para poder interpretar essa persona, e isso vai gerar sequelas a longo prazo. Então a questão é, querem continuar vivendo dessa forma? E se não, acham que sozinhos vão mudar? Que se ficar aí sentado fazendo o seu, isso está garantido? A gente vive de funções gratificadas que podem ser tiradas a qualquer momento, então a gente precisa se unir para poder garantir um ambiente mais saudável, ainda mais no sistema bancário, que a gente sabe que é uma categoria aí que com a IA a gente está enfrentando várias questões que impedem a segurança em relação ao fato de continuarmos sendo bancários. Então, assim, ou a gente se une e começa a fazer parte de movimentos coletivos que podem influenciar, ou então a gente vai chegar na nossa casa. Achar que não vai acontecer com você, a gente não sabe o futuro. E a idade chega, a outra opção a gente nem fala qual é, né? Ou você vai morrer, ou você vai chegar pelo menos no eixo etário. Já pensou ter uma experiência incrível, ficar com 60 anos e falar agora você não presta mais? Ou receber um diagnóstico e falar agora você é jogado fora? Ou pior, ter marcadores que desde o nascimento dizem que você nem pode participar de nada. Então vamos criar consciência, gente. Isso é questão de humanidade, é questão de recuperar os valores que nos fizeram seres sociais. E é isso, fica a reflexão. E até nesse etário, assim, tá vindo cada vez mais recente, né? Então, primeiro era 60 mais, primeiro era 80 mais. Depois 60 mais, 50 mais, 40 mais, 30 mais já tem questão. Tem questão. Então, assim, e aí os 30 menos tem outras questões. Então é isso, assim, não tem ninguém que tá fora, não dá pra trabalhar individualmente, vamos juntos, vamos em coletivo, que aí nós temos chance. Esse é o conceito de diversidade que a gente tá trabalhando. Todo mundo tá lá, a gente tem o direito de ser diverso. Todos somos, né? Excelente, meninas. E o recado tá dado, né, Ronaldo? O recado tá dado. Já agradecer a todos vocês. Agradecer aqui a AD, agradecer a Larissa, agradecer o Ivan, agradecer o Gabriel que está pilotando aqui o nosso podcast. E, realmente, pessoal, pegando esse gancho, nada foi dado. Tudo foi conquistado. Muita luta. Com luta e união.
Então, nessa linha, agradecer a vocês pela audiência. Como a Ade já falou muito bem, acompanhe nas nossas redes, acompanhe a mesa nacional, acompanhe as mesas específicas. É muito importante estarmos 100% unidos nessa campanha. Vamos à luta, vamos à vitória. E você, do BRB, vamos ter tarefas, né, Ivan? Fique atento. E vocês, né, da Caixa, do Banco do Brasil, bancos privados e ramo financeiro, continuamos contando com a solidariedade de vocês nessa luta pelo patrimônio público de Brasília e pelos empregos. Então, muito obrigado. E é isso aí, meninas. Vamos aqui mostrar para vocês, né, Ivan? Como nós fazemos aqui nessa campanha que empolga a trabalhadora e o trabalhador do BRB e o povo de Brasília. Nós sempre falamos essas frases. Então, convidar vocês a fazer esse fechamento. Somos mais BRB, sempre BRB. Vamos juntos? Vamos. Somos mais BRB, sempre BRB. É isso aí, pessoal. Palmas inclusivas, palmas inclusivas. O importante é aprender todo dia. Exato. Conhecimento liberta e combate a desinformação sempre, viu, gente? Vamos pesquisar melhor as coisas. Obrigado, pessoal.